Oi, meu nome é Marina Sacchetti, eu sou bailarina profissional e atualmente eu trabalho na São Paulo Companhia de Dança. E no TikTok eu recebi um pedido pra gravar um tour pelas sapatilhas que eu usei nessa temporada. Então eu resolvi gravar uma versão estendida pra cá. Então, vamos lá! Esses são todos os pares que eu usei nessa temporada e eu vou separar eles devagarinho pra mostrar pra vocês. Eu comecei o ano com 4 pares de gainers, então até maio, que foi quando eu entrei na companhia, essas eram as sapatilhas que eu tava usando. 3 delas eu ganhei, então essa aqui é uma gainer que ela era um pouco grande pro meu pé, então eu fiz várias costuras nelas pra eu conseguir usar pra ensaiar e tal, fazer aula. Eu acho ela bem dura, eu não gosto muito dela, mas era a sapatilha que tinha, então era a sapatilha que eu tava usando. Essas duas gainers aqui são duas gainers dos Estados Unidos, que são maravilhosas e elas não existem mais e eu ganhei elas de presente do Mais Bailarina. Então, estavam novinhas quando eu comecei a usar, quase nunca tinham sido usadas, então elas me salvaram muito logo que eu cheguei na São Paulo, porque foram as gainers que eu usei logo que eu entrei. Então, essa aqui eu usei muito pra ensaiar e essa aqui eu usei pra dançar Alvorada em Botucatu e em Bauru, que foi o primeiro balé que eu dancei pela São Paulo. É um balé do Yoshi Suzuki, que também é bailarino da companhia e é lindo. Foi minha primeira apresentação, foi com essa sapatilha. E eu também usei pra dançar Don Quixote lá em setembro. Eu sempre anoto aqui nas minhas sapatilhas pra que elas serviram. E essa gainer aqui é uma lira, que eu fiz um fitting lá na Gainer dos Estados Unidos, em Nova York. E eu não gostei do jeito que ela ficou no meu pé, ela ficou grande. Foi um fitting que foi feito errado, eu não sei o que aconteceu. Mas essas duas aqui estavam muito... Essas Estados Unidos aqui, que não eram nem minhas, ficaram perfeitas no meu pé, enquanto essa aqui ficou horrível. Mas depois eu encomendei no mesmo tamanho a Gainer 9 e não fica igual. Então, enfim, Gainer dos Estados Unidos nunca mais vai existir. Essa foi a sapatilha que eu usei na audição. Não dá pra ver direito porque eu arranquei a sola, mas tá escrito aqui audição SPCD, abril de 2025. Então foi com essa sapatilha que eu fiz a audição que me proporcionou tá onde eu tô hoje. Então eu tenho bastante carinho por ela. Aí, assim que eu entrei na companhia, eu comecei a usar umas gainers que estavam lá, que eram de outra bailarina, mas que me serviam. Então eu ganhei 3 pares de gainer. Essa aqui é um tamanho um pouquinho maior do que as que eu uso normalmente, mas enfim, eu usei ela pra ensaiar. Não foi pro palco essa sapatilha, por isso que ela não tá pintada. Mas, enfim. Essas duas gainers aqui me servem melhor, o tamanho é o meu, mas o box delas é um pouco apertado pra mim, então eu cortei. Ó. Eu fiz esse corte pro meu joanete de cabeça, senão ele não caberia. E essa aqui eu usei pra dançar os 4 segundos atos de lago, 5 segundos atos que a gente dançou no Sérgio Cardoso em junho. Eu fui com essa sapatilha e também Alvorada, então ela tá pobrezinha. Claro que eu usei elas pra ensaiar também, né, gente? Essa outra sapatilha aqui que também tá pintada, elas são do mesmo modelo. Eu usei pra dançar Lago dos Cisnes em Belém, em agosto. Le Sylphide no Sérgio Cardoso, em julho. Don Quixote em Ilhabela, em julho. E Lago... Não consigo ver aqui aonde, mas eu dancei Lago. Deve ter sido em São Caetano do Sul, que a gente dançou também. Ó, dá pra ver que ela foi bem usada, né? Tá bem suja embaixo, já começou a rasgar aqui. E essas sapatilhas já estão todas muito moles pro meu pé, com exceção das duas que tem nos Estados Unidos. Então eu vou me desfazer delas, porque elas não têm mais serventia pra mim, né? Aí na sequência eu usei 5 Cláudias. Então, essa aqui eu dancei Lago dos Cisnes no MASP. Com essa aqui eu dancei o terceiro ato de Don Quixote. O primeiro ato eu dancei com essa gainer aqui. Aqui, ó, anotei. Don Quixote primeiro ato, e essa aqui eu dancei Don Quixote terceiro ato. Eu fiz Amigas de Kitri, então, enfim. Então ela também tá bem surrada, coitadinha. Eu fiz Darning já nas Cláudias. A que eu usei pra dançar no MASP, eu não fiz Darning. E aí ela passou, consegui usar um espetáculo só e deu pra bola, porque o Darning me ajuda a não passar do box. Senão o meu pé vai muito e a ponta se destrói, ela fica mole aqui em cima muito rápido. Então essa aqui foi 4 sessões de Don Quixote. Essa aqui eu usei só pra ensaiar, usei muito pouco, mas ela amoleceu muito rápido também, porque é uma FR, eu normalmente uso FX, então ela só foi uma sapatilha de ensaio. Essa aqui eu fiz os segundos atos de lago que a gente dançou em BH quando a gente dançou o lago completo. Então, dos 4 atos, eu usei essa no segundo. Também tem Darning, ó, já até tirei as fitas. E essa daqui foi uma sapatilha que eu usei só pra ensaio, e nela dá pra ver o que eu falei, de que ela fica mole rápido. Tá vendo aqui que tá suja bem aqui em cima? Quando eu começo a usar ela, ó, isso aqui é um pé direito, eu passei essa cola pra ela ficar um pouquinho mais dura. Mas é isso, quando eu coloco ela no pé, ela passa, a Cláudia. Então eu faço o Darning pra que ela fique mais assim, ela não passa tanto daí. Isso aqui ajuda a segurar. Depois eu usei 2 Capésios, que estavam lá no estoque da São Paulo, e a Polly, que é a moça que nos fornece sapatilhas, a nossa assistente de ensaio, uma diva.
Ela me falou, Marina, eu tenho 2 Capézios que são do teu tamanho, tu não quer experimentar? E eu experimentei e me apaixonei, elas são maravilhosas. É o modelo Ava, da Capésio. E eu gostei muito, muito, muito delas. Eu usei as 2 pra dançar lago. Então, ela não tem um tom muito diferente da minha pele. Então, acabou que essa aqui eu só passei um pó pra ela perder o brilho. E essa eu pintei. E funcionou porque é o tom da minha meia calça. E Lago dos Cisnes eu dancei em Belo Horizonte 3 vezes. Então, eu usei elas muito nos ensaios. E também pra fazer o primeiro ato que eu fazia corpo de baile. O terceiro ato que eu fazia princesa húngara. E o 4º ato que eu fazia corpo de baile também. Então, ó, esse aqui é um pé direito. Eu tive que passar a cola pra ela sobreviver, mas ela foi uma sapatilha muito importante pra mim, porque foi uma oportunidade muito bonita que eu recebi dançar lago completo. Então eu tenho carinho por elas, pelas 2. E a última sapatilha que eu usei essa temporada, que foi logo antes de eu me machucar, foi uma Block. Ela é uma Block Síntesis, ó. Usei pra dançar na Sala São Paulo, Lago dos Cisnes. E é a sapatilha que eu tô usando, que é encomendada pro meu pé, essas 2 aqui. Tem algumas Cláudias ainda também. E foi uma sapatilha muito especial, porque foi a primeira vez que eu dancei na Sala São Paulo. E era um sonho muito grande que eu tinha, dançar lá. E de uma forma impressionante, ela durou bastante tempo. Eu consegui fazer os 4 segundos atos de lago com ela. E segui usando ela pra fazer aula, mais um mês mais ou menos. Então, eu fiquei bem satisfeita com a durabilidade dessa sapatilha. Ambas aqui, a Capésio e a Block, elas duraram bem no meu pé. Essa aqui eu nem botei cola ainda. Mas, ó, dá pra ver que já tá desfiando ela. Até descosturou aqui do lado, eu tive que costurar. Esse é um pé esquerdo, como vocês podem ver. E é isso. Essas foram as sapatilhas que eu usei esse ano. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu mostre mais alguma coisa. Mas, enfim, é isso.